Está de volta aqui nesse vídeo, a gente quer fazer o complemento desse exemplo 1, calculando agora a mediana dos dados fornecidos. Bom, o que é a mediana? É o valor central do conjunto de dados escrito em ordem crescente ou decrescente escrito rol, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou escrever aqui embaixo que seria o rol. Bom, então vou escrever todos os salários, ou pelo menos vou fazer uma representação da escrita de todos os salários em ordem crescente. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Aqui é o seguinte, o menor salário, o primeiro salário, é o salário de R$ 500. Tudo bem? Eu tenho 10 vezes esse salário. Então eu vou ter do 500 até o 500. Isso daqui vai aparecer 10 vezes. Tá? Eu vou anotar aqui embaixo. Eu tenho 10 valores. Tá certo? Bom, logo depois dos salários que valem 500, eu vou ter os salários que valem 1.000. Então, eu vou ter o 1.000 aparecendo 5 vezes. Então, eu vou ter o 1.000, uma certa quantidade de valores 1.000. Tem isso daqui 5 vezes. Depois dos salários igual a 1.000, eu vou ter os salários iguais a 1.500. Então, eu vou ter o 1.500, uma certa quantidade de vezes, no caso aqui 6 vezes, tá? Vou anotar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 6 valores iguais a 1.500. Na sequência, eu tenho 15 valores iguais a 2.000. Então, eu vou ter o 2.000 aparecendo nessa sequência 15 vezes. Logo depois, eu teria os 5.000 aparecendo exatamente 8 vezes. Vou anotar aqui, os 5.000 aparece 8 vezes. Para a gente terminar, nós temos o 10.000 aparecendo 2 vezes. Então, aqui eu só vou escrever os dois, não terão as reticências, porque eu só tenho esses dois valores iguais a 10.000, tá certo? E prontinho, aqui está uma representação do que é o rol dessa sequência de valores. Bom, digamos que eu tivesse escrito todos, um por um, tá? 500, 500, 500, 500, 10 vezes o 1.000, 1.000, 1.000, até o 10.000, tá? Qual é a posição de cada um desses valores que eu escrevi? Então, esse 500 aqui é o primeiro valor, tá? Como eu tenho 10 valores iguais a 500, esse último 500 tem que ser o 10º valor, tá? Se eu parei nos salários iguais a 500 a contar no 10º valor, o primeiro valor 1.000 é o 11º valor, tá certo? Como eu tenho 5 valores iguais a 1.000, o último vai ser o 15º. Tudo bem? Cuidado, ó. Se o primeiro é o 11º, o primeiro dos valores iguais a 1.000, sobraram mais 4. Então, 11 com mais 4 é igual a 15. Tudo bem? Bom, o próximo valor, que é um valor igual a 1.500, tem que ser o 16º valor na sequência. E aqui eu tenho 6 valores. Se o 16º é 1.500, estão faltando mais 5 valores igual a 1.500. Então, aqui eu vou até o 21º valor. Uma outra maneira de você encontrar o extremo, tá, de um valor aqui na sequência é somar em relação ao total que eu tinha anteriormente. Então, ó, eu tinha 10 valores iguais a 500, com mais 5 valores iguais a 1.000 dá 15, com mais 6 valores dá 21. Então, eu sei que o último valor igual a 1.500 é o 21º na sequência. Tudo bem? Continuando aqui, o próximo valor é igual a 2.000. Ele é o 22º valor, tá? O último valor igual a 2.000 é exatamente o 36º. Como é que eu sei disso mesmo? Até aqui, ó, eu tinha 21 valores e aí eu vou somar mais 15. Vai dar 36 valores. Então, o último valor igual a 2.000 tem que ser o 36º. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui para não ficar bagunça, para não virar bagunça. O próximo valor é igual a 5.000, ele é o 37º valor na sequência. Opa, porcentagem não tem nada a ver.
Aí até aqui eu tinha 36 valores, tá? Até os salários igual a 2.000 eu tinha 36 valores e acrescentei mais 8 valores. Eu passei a ter 44 valores. Então, o último valor igual a 5.000 é o 44º. Portanto, os dois últimos valores, como não podia deixar de ser, são, na ordem, o 45º e o 46º valor, tá? Uma vez que eu saiba ordenar os valores e saiba distinguir as quantidades, fica fácil de identificar a mediana, tá? Então, a minha mediana, eu vou chamar de ME, refere-se, nesse caso, como a minha quantidade de valores é par, ao 23º e o 24º. Por que o 23º e o 24º? Antes do 23º, eu tenho 22 valores. Depois do 24º, eu também tenho 22 valores. Lembre-se que o conceito de meio, de centro, que é associado ao conceito de mediana, significa ter a mesma quantidade antes e depois daquele valor. Tá certo? Na nossa sequência aqui, ó, tanto o 23º quanto o 24º valor correspondem a um salário igual a 2.000, tá certo? Eles não estão escritos, mas dá para saber que eles estão aqui nesse intervalo, que vai do 22º ao 36º. Então, para a minha mediana, eu vou somar o 23º com o 24º, então eu vou somar 2.000 mais 2.000 e vou dividir esse resultado por 2. Lembrando que esse procedimento é feito quando a quantidade de valores é par, tá? No nosso caso, então, a mediana é igual ao próprio R$ 2.000. Tudo bem? Bom, o que eu fiz aqui embaixo, pessoal, não precisa ficar fazendo toda hora, evidentemente. Por quê? Porque senão começa a dar muito trabalho também. Imagine uma tabela gigantesca com 500 valores, tá? Então, o que a gente faz é identificar dentro da tabela essas posições. Então, o que eu fiz aqui, eu vou identificar na tabela. Então, primeiro, eu percebo que na tabela eu já tenho aqui a organização do rol. Por quê? A primeira classe é igual a 500, depois 1.000, 1.500. Ou seja, se eu olhar para as classes, elas já estão ordenadas do menor para o maior, tá? Aí eu já tenho aqui as quantidades, então eu só vou identificar as posições. Bom, os 10 primeiros são iguais a 500. Então aqui eu vou do primeiro ao 10º valor. Pode ver que foi o que eu anotei aqui embaixo. Na próxima classe, eu tenho que continuar de onde eu parei. Então, se eu parei no 10º na primeira classe, na segunda eu começo do 11º. E eu vou até ao 10 mais 5, 15. Então, juntando as duas primeiras classes, eu tenho que ter 15 valores. O último salário igual a 1.000 é o 15º, tá bom? Então, olha só. Para achar o primeiro valor da classe, a ordem do primeiro valor, você continua da sequência de cima. Então, aqui, 16. Para achar o segundo, a segunda ordem, você pega o resultado da quantidade de cima, que é o valor da segunda ordem, então, no caso, 15, e soma com a quantidade que eu tenho aqui na próxima classe. Então, 15 mais 6, 21, que seria o mesmo que somar todos os valores até aquela linha, tá? Para a próxima linha, então eu vou continuar no 22, então eu vou do 22º ao 21 mais 15, 36, então eu vou até o 36º. Na próxima linha, eu vou do 37º ao 36 mais 8, 44º. E na última linha, eu terei o 45º e o 46º valor. Dependente da forma que eu utilizar, eu chego no mesmo resultado. Se eu der uma olhada aqui, ó, para achar os valores da mediana, tanto o 23º quanto o 24º encontram-se na quarta classe. Beleza? Pronto, pessoal, é dessa forma que a gente faz o cálculo da mediana. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência aí e resolver mais alguns exercícios. Valeu!